dia a todos e todas nessa manhãzinha, friozinho aqui em Foz do Iguaçu. São agora 10 horas e 2 minutos. Estamos aqui com André Chataloff, né? Estou representando a Apex. Estaremos aqui com vocês até às 11 horas. Hoje, nesse programa, que é o Projeto de Vida, patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, nós teremos uma convidada que é a Larissa Imperico. A Larissa, ela está bem pertinho da gente, ela está lá na Inglaterra e ela vai dar uma palhinha, vai conversar sobre o assunto de pré-intermissão, pré-intermissiologia e o projeto de vida, programação existencial. Pré-intermissão é o seguinte: você imagina que entre uma vida e a outra, nós temos um período de existência não humana, fora do corpo. Porque tudo que se baseia aqui no projeto de vida, a gente tem um pressuposto que você não deve acreditar, você deve buscar vivenciar, você deve ter as suas experiências pessoais, mas que muitos de nós já tivemos o quê? Lembranças de outras vidas passadas. Vocês já viram falar isso? Até tem técnicas de terapias de vidas passadas ou vivências passadas. E essas condições, elas fazem o quê? Faz a gente pensar a primeira coisa, que nós não vivemos só uma vez. Como tem aquela canção espanhola, né, que fala, né? Só se vive uma vez. Não é assim. Não é assim que se passa. Então, nós temos, na verdade, um ciclo de vidas. Esse ciclo de vidas, é claro que tem a ver com o descarte de diversos corpos humanos. Ou seja, o corpo físico, ele tem uma durabilidade, ele tem um período, e basicamente ele acaba não sustentando a nossa compatibilidade de interação. Nós descartamos esse veículo e acabamos tendo outros em sucessivas vidas. No Oriente é muito comum se ter esse tipo de reflexão. Já tiveram diversos casos, se vocês buscarem aí na internet como todos, vocês vão observar que tem até crianças na Índia que vão lembrar de famílias, né? Acabam visitando essas famílias, acabam relatando coisas, particularidades que só os parentes, só aquelas pessoas que viviam naquele núcleo familiar sabiam. Então são situações que acabam comprovando que nós temos um ciclo de existências humanas. Então, e esse ciclo é o para que serve? Para quê? Serve justamente para a gente poder fazer um nível de aprofundamento, de melhoria, de evolução, ou seja, ajustes, mexer com os processos do karma. O karma é uma palavra justamente que a gente vê muito no Oriente, a maioria já ouviu falar, né? E até há muita brincadeira sobre o assunto. Ah, aquilo é karma, eu tenho aquela pessoa, aquele chefe que eu tenho é por causa do karma. Então as pessoas brincam muito com o assunto, mas na verdade, no frigir dos ovos, o assunto é sério. Por quê? Porque realmente muitas das personalidades que a gente interage no nosso dia a dia, até no núcleo familiar, tem a ver com as nossas vidas passadas. E essa existência é uma oportunidade de reciclagem, reajuste, melhoria, evolução e assim vai. Autoenfrentamento. Com base nisso, hoje nós teremos uma entrevista que vai justamente falar sobre esse assunto. O que eu já posso preparar para enfrentar nesse período entre uma vida e a outra, que é um período também de ajustes de planejamento da próxima existência. Gente, sempre no início daqui dos nossos debates, da nossa conversa, nós jogamos uma pergunta. Uma pergunta para você refletir, e lá no finalzinho do programa a gente responde. Do ponto de vista do desempenho, se a gente tiver uma ciência, essa ciência seria desempenhologia. A gente brinca muito com nomes, né? Tipo, fazendo ciências. E a gente sabe que isso faz parte da gente, até da memorização. A questão, se a gente tiver uma maratona, né, do ponto de vista da programação existencial, quando você vivencia diversos esforços para justamente buscar empreender um ritmo cronológico de bastante realização, porque vamos pensar,
Quais são as suas ideias inatas? Qual é o que é o seu projeto de vida? O que você quer fazer antes do descarte do seu corpo biológico, que muita gente chama de morte, mas a gente, a rigor, vê que a morte é algo que não existe, a rigor, né? Você tem o descarte do corpo biológico, humano, mas a sua personalidade, você, continuará existindo. Então, dentro desse processo, a gente percebe que tem gente que às vezes faz aquele split, aquela corrida, ou seja, quer realizar coisas, fala assim, não, olha, eu não tenho que perder na vida tempo, eu tenho que, de repente, ajustar problemas do passado, eu vou resolver minhas pendências, aquelas situações familiares que faz tempo que eu estou para resolver, eu vou conversar com fulano, vou conversar com ciclano. A pessoa, ela quer dar uma acelerada para colocar tudo em ordem, colocar tudo certinho, não deixar pendências, né? E isso acaba criando um processo até de uma liderança ali, de um protagonismo dentro da vida dela com aquelas pessoas que estão do lado dela. A gente pode considerar que isso faz parte, essa condição faz parte da autoprogramação existencial, ou seja, esse processo de você querer acelerar, que você querer buscar fechar essas coisas, isso é uma medida relacionada à sua liderança interassistencial? Isso é uma afirmativa, verdadeira ou falsa? Vamos pensar e depois a gente discute. No início do nosso programa, a gente sempre traz o Caio Polizel, que vai falar sobre autogestão. O que é autogestão? Por exemplo, quando você cuida ali das suas finanças, você está fazendo autogestão. Quando você está fazendo um cuidado e faz check-up, vai ao médico, vai ao dentista regularmente e de alguma maneira procura se cuidar, isso é autogestão. Então ele sempre traz aqui dicas de autogestão para você, para mim, e vamos a elas e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre a técnica de execução da programação existencial. Como é que, de fato, eu coloco a minha programação existencial, os meus projetos pessoais, o meu propósito de vida em ação, né? Como é que eu coloco ele para executá-lo de fato, não deixar apenas no plano, nas ideias, e sim utilizar alguma técnica específica para tirar o sonho, o plano e colocá-lo em prática. Bom, o professor Valdo Vieira, que propôs a ciência com Cienciologia, ele escreveu um livro, dentre tantos livros que ele produziu, ele escreveu um livro chamado Manual da Programação Existencial. E esse Manual da Programação Existencial, no capítulo 15, ele traz a técnica da execução da Proexis, que retrata alguns pontos que vou trazer aqui para vocês refletirem se faz sentido. Então ele fala inicialmente que todo empreendimento na programação existencial, no propósito de vida, ou quando a gente envolve algum tipo de assistência, de esclarecimento, ele apresenta 4 patamares indispensáveis, que seguem uma ordem cronológica. Passando pelo primeiro, que é o projeto. A parte do projeto é a elaboração, o desenho, quando você de fato coloca no papel aquele seu plano. De fato, mesmo quando você tem as ideias e coloca no papel, ainda assim o projeto é a fase mais fácil. Em geral, ela é mais rápida, porque você pega as suas ideias e coloca elas no papel. O segundo ponto nesta cronologia é a tentativa. Quando você começa a tirar aquele projeto do papel e começa a tentar fazer com que ele vire algo de fato real, que você começa a realizá-lo, vai tentando, terão erros, terão acertos, mas você começa a sair daquele momento básico de plano e começa a colocá-lo de fato em consecução, em execução. O terceiro ponto é a realização. Quando você sai da tentativa e vai colocando em prática cada vez mais, vai alcançando resultados daquilo que você tinha planejado, você vai se retroalimentando, vai gostando daquela brincadeira, entre aspas, brincadeira, mas você começa a executá-lo num nível maior, vai vendo os resultados surgindo. E a última fase, a quarta fase, é a manutenção. É quando você começa a olhar e ao passar dos anos você vai fazendo as mudanças, vai fazendo as correções de rota, vai fazendo com que aquele projeto que lá no início foi apenas um desenho, um esboço, ele começa a, de fato, saiu do papel, você tentou, você realizou,
mas você vem para um próximo desafio que é manter ao longo do tempo. Este é um grande desafio, é a parte mais difícil e longa de um empreendimento. Quando você começa a tirá-lo do papel e aí vai passando os anos, aquilo vai se ampliando, você vai de fato conseguindo alcançar os seus resultados, a manutenção ela é desafiadora. E aí, quando a gente pensa neste ponto, tem um item que o professor Valdo traz, que é a constância. A constância ou a persistência no trabalho do seu projeto de vida, da sua programação existencial, quando você mantém essa constância, isso lhe traz uma aura de pacificação, de benevolência, de bem-estar, porque o resultado vem começando a lhe demonstrar que é por ali mesmo. A sua persistência vem retroalimentando como um bom resultado. O que é diferente de inflexibilidade, de intransigência, de teimosia, que isso não é a mesma coisa de constância. Ah, eu vou fazer aquilo e a pessoa começa a virar teimosa sem perceber os movimentos que o universo estão lhe mostrando. Isso não faz um pingo de sentido quando estamos falando do contexto de persistir e de constância. Você precisa observar aquilo que o universo vem lhe mostrando. E aí, quando a gente pensa na execução da nossa programação existencial, do nosso projeto pessoal, a gente sempre precisa considerar que o projeto de vida e o desenvolvimento deste projeto, ele segue um cronograma natural. A gente precisa observar que a vida vai nos mostrando e que nós devemos sempre pensar em qual fase nós estamos. Se nós estamos na fase preparatória, aquela fase inicial que vai do nascimento até os 35 anos de idade, se nós estamos na fase executiva, que é onde eu vou, de fato, colocar tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu vim preparando na minha fase preparatória em operacionalização, e essa fase executiva vai dos 36 anos aos 70, ou se eu estou na fase conclusiva, que é a fase ali acabativa, quando a pessoa já superou os 70 anos, está fazendo os ajustes, está preparando aí, por que não, preparando a sua próxima vida, mas deixando tudo para trás, revendo rastros, melhorando o seu relacionamento com os familiares e por aí vai. Então, fica aqui para a sua reflexão como está você colocando em prática, executando a sua programação existencial. Te vejo no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, gostaram do Caio falando? Muito bacana, né? As considerações. Agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno começaremos com a entrevista. Fique ligado. Até mais. Voltamos com o seu programa, o nosso projeto de vida. Nessa manhã fria aí de Foz do Iguaçu, estamos aqui às 10 horas de 18 minutos e vamos ter agora a entrevista com a nossa colega aqui, a nossa amiga que está lá na Inglaterra, devido aos processos, né, de informáticos. Ela estará conversando com a gente, é a Larissa Impérico, é assim que se fala, Larissa? Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, bom dia, André, obrigada. Eu vou apresentá-la, né? Você vai falar sobre o tema ensaio pré-intermissiologia, ou seja, esse período de intermissão entre uma vida e outra, e a programação existencial ou projeto de vida. Vamos apresentar a Larissa. A Larissa, ela é natural de Porto Alegre, atualmente ela mora em Londres, advogada de direitos humanos e imigração, mestranda em direitos humanos pela BBEC, BBEC, assim que fala? Birkbeck. Birkbeck, ok. Birkbeck, London University. Conheceu a Conscienciologia em 2009, voluntária desde 2014. Atualmente, ela está voluntariando na APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Desde lá de 2018, está se formando na docência. Bem, Larissa, como que está aí? Aí está o verão, vocês estão no verão, não é isso? Sim, aqui é verão agora. Então aí está gostoso a temperatura.
O povo vai tomar banho de sol, todas essas coisas, não é? Mais ou menos, né, André? Não tem tanto sol que nem aí. É, né? É mais nublado, não é isso? É verdade. Mas faz parte. É, então, vamos aqui pela a primeira questão. Por que e quando você começou a se interessar por esse estudo, né, de pré-intermissiologia? Olha, André, faz um tempo que eu me interessei por esse tema, porque para mim ele é um tema que ele quebra os paradigmas do que a gente é acostumado. Então, o Valdo, ele trouxe essa ideia de que nós temos várias vidas sucessivas, então nós passamos por várias experiências e nós temos períodos no extrafísico, ou seja, na dimensão que não é a dimensão física. E o mais interessante é que essa questão da pré-intermissiologia, ela meio que quebra o que a gente está habituado, porque a gente vai se tornar, em breve, líderes assistenciais. Então, é meio que a gente vai começar a receber menos e dar mais do ponto de vista extrafísico, e a gente tem que ter certa autonomia. Então, por esse sentido, esse tema me chamou muita atenção, porque ele muda a perspectiva da próxima intermissão. Muito bem. E isso é interessante a gente observar que você está comentando que as pessoas com um determinado momento evolutivo, elas começam a pensar menos em si e vão pensar mais nos outros, né? É uma coisa curiosa. Então, quanto mais ela fizer nessa vida humana, essa ação benfazeja para com os outros, fazendo trabalhos e tudo relacionado, isso está ajudando que fora do corpo, fora da matéria mais densa, ela também vai procurar ajudar os demais dentro do possível, não é isso? Exatamente, a pessoa é a mesma, né, André? A gente não muda porque a gente morreu, porque a gente dessomou. Então, se a gente quer implementar uma liderança assistencial, a gente tem que fazer isso aqui e agora. Esse é o mais inteligente. Uma das questões que eu queria entender, por exemplo, existe aquele aspecto das ideias inatas. Ideias inatas é quando, desde lá de criança, a pessoa ela lembra, ela tem vontade. Tem muita gente que fala, ah, mãe, eu quero dar aulas. Ah, não, eu quero chegar e ser advogado, ajudar as pessoas, entendeu? Aquelas pessoas que precisam de apoio, precisam que alguém defenda por elas, né? E aí a pessoa vai ser advogada. Você é advogada, não é isso? Sim, sim. Então, eu queria saber o seguinte: quais ideias inatas você tem desde lá daquele processo da infância que direcionou para esse tipo de estudo e aonde você está hoje? Por exemplo, você se tornou advogada porque quando era criança você tinha essa noção de justiça? Ou foi uma coisa, prestei direito e pronto, entrei, acabou, né? Ou às vezes tem aquelas pessoas que falam, olha, eu prestei para biologia, né? Eu prestei para administração de empresas e advocacia. Passei a advocacia, entrei, o que resolvi fazer. Então, ela chutou para todos os lados. É o teu caso ou não? O que aconteceu? Não. No meu caso, André, eu sempre tive um senso de justiça muito forte, assim. Então, eu era sempre a defensora das minorias, a defensora dos amiguinhos mais indefesos. Então, isso foi uma das ideias inatas que me levou para o direito, esse senso de justiça, esse senso de ter que ser aquela peça que ajuda as pessoas. Eu tinha também um senso de algo a realizar, então eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa assistencial, que eu tinha uma ProEx, que eu tinha uma programação existencial. Eu sempre fui uma pessoa assistencial, né? Então, dentro desse senso de justiça, tinha uma assistencialidade muito forte que me levava para a ProEx. E outra coisa que foi bem importante, André, foi a neofilia, ou seja, eu gosto muito do novo, eu gosto muito da novidade. E nesse sentido foi muito bacana eu viajar para fora. Isso foi uma coisa que me motivou, que me deu energia e me deu vontade de fazer essa coisa nova. Então, eu acho que esse conjunto de ideias inatas foi bem bacana e favoreceu a execução da minha ProEx aqui. Bom, hoje você está na Inglaterra, né? Você chegou aí via estudo, você na tua família é a primeira que fez isso? Ou você teve parentes e aí você fala, vou entrar na onda desses parentes? Como que aconteceu de você estar aí do outro lado do mundo, pra gente, né?
Eu tinha parentes aqui, já em Londres, né, que estavam morando aqui, e eu tinha também parentes que me incentivavam a vir, né? Mas o que principalmente me motivou foi a questão do estudo dos direitos humanos, e eu queria trabalhar com isso. E eu queria trabalhar com a área internacional, eu tinha muita vontade de conhecer outras culturas, de conhecer outros locais, então juntou tudo, foi uma combinação de fatores. Logo que eu me formei e que eu tirei a OAB, eu decidi vir. Foi assim. E só para a gente entender, assim, eu acho que vale a pena as pessoas até que estão estudando direito, né, ter uma visão. Ou seja, quem estuda direito até já entende isso, mas quando a pessoa estuda direito aqui no Brasil, ela pode ser advogada fora do Brasil? Como que é isso? Porque você estuda as leis aqui do Brasil, né? Então, como que acontece essa condição quando a pessoa muda de país e ela quer trabalhar na área dela? Você vai ter que analisar como funciona a carreira jurídica naquele país, né? Então, é bom dar uma olhada que tipos de carreiras tem. Aqui no Reino Unido, por exemplo, é bem diferente do Brasil. Então, tem vários tipos de advogado, várias carreiras jurídicas. Então, por exemplo, diferente do Brasil, um advogado que faz audiência, ele não trabalha com cliente, ele só faz audiência. Tem vários tipos de carreiras jurídicas aqui. No momento aqui, eu sou paralegal, né? Ou seja, eu sou uma advogada internacional. Eu estou fazendo mestrado em Direitos Humanos aqui, mas eu posso atuar como advogada internacional, auxiliando os imigrantes. Ou seja, do processo das leis internacionais existe um processo comum, em que aí todos os países acabam formando pessoas para essa área, mais ou menos isso? Cada país tem a sua regulamentação interna, então tem que dar uma olhada de como vai funcionar, porque você vai ter que analisar de que país você vem e para que país você vai e como funciona essa transição, né? Mas, por exemplo, no Reino Unido é bem aberto, se você tiver um passaporte europeu, se você tiver autorização para trabalhar e começar a trabalhar em alguma área, tiver experiência, eles geralmente abrem a porta para a pessoa iniciar uma carreira jurídica. Entendi. Agora, como você vê a relação do seu trabalho hoje com a condição de recomposição grupocármica? Só para a gente esclarecer para o pessoal, recomposição grupocármica é quando você tem um processo kármico do passado que não é tão positivo. Você imagina o seguinte, por exemplo, pegar a história do Brasil, né? A história do Brasil, a gente sabe que tem uma história, é o país que mais mexeu com a escravidão, né? Então, e que mais fez tráfico humano na história do planeta. Então a gente percebe que o karma, né, assim, do ponto de vista de muita gente que fez esses transportes humano de gente lá da África para o Brasil, é um karma bem assim significativo, que precisa ser recomposto. O que é a recomposição? A recomposição, a gente dá um exemplo, quando nós temos hoje uma inserção social de múltiplas culturas. Nós temos aí pessoas que acabam a igualdade dos direitos humanos, né? Ou seja, é proibido qualquer questão de raça, a pessoa pode ir presa, né? Então ela não pode desdenhar o outro por causa da questão de raça, questão racial. Então existem essas condições que mostram que o Brasil hoje já está muito melhor do que há 200 anos atrás. Se a gente for pensar aqui na época da República, a gente vê que a República ela foi proclamada justamente após a Lei Áurea ela ser promulgada, né? Então, muita gente não sabe que tipo, a monarquia no Brasil caiu justamente porque assinaram a Lei Áurea, porque era conveniente, né, para os grandes cafeicultores, principalmente que usavam mão de obra escrava, ter ali esse tipo de trabalho. Era vantajoso economicamente. E a gente vê que quando acontece essa ruptura, aí não fazia sentido mais ter monarquia no Brasil. A gente sabe que na Inglaterra tem monarquia, mas basicamente a partir daí veio a República e os militares foram impulsionados por esses cafeicultores, esses donos da terra, né, fazendeiros, etc. Que o Brasil era um país agrícola, né? Vamos pensar que a gente está falando de 1,5 século atrás e basicamente o Brasil era muito agrícola. Então, quando a gente olha, né, essa história de recomposição, é justamente
não é apagar o passado, porque ninguém apaga o passado. Por exemplo, ninguém apaga o passado do Brasil que teve essa característica. Mas a gente pode criar um presente e um futuro melhor, não é? Ou seja, e esse futuro melhor, quando a gente está criando leis, quando a gente está dando direito a essas pessoas, a gente percebe que isso é algo significante. Mas então você está aí mexendo com a recomposição no seu trabalho. Mas eu sei que é muito interessante, os ouvintes estão bem interessados de escutar você, mas a gente vai para um rápido intervalo e no retorno você vai falar essa história dessa recomposição. Então, pessoal, deixamos uma pergunta no ar. Você, ouvinte, está querendo saber a história da Larissa. Então, o que ela vê do ponto de vista do trabalho que ela está fazendo hoje nessa condição de recomposição grupo kármica. Larissa. Oi, André. Como que você vê essa condição, então? Então, o meu papel, basicamente, no momento, André, é a questão de ajudar os imigrantes a acessar direitos aqui no país, né? E um visto, ele não é só um visto, né? Ele dá o direito à pessoa a ter saúde, a ter trabalho, a ter estudo, a família dela poder morar aqui, aos filhos serem pessoas que têm direito aqui também, que às vezes têm direito até a um benefício se a pessoa está passando dificuldade, né? Então, eu acredito que esse movimento me ajuda, tendo por hipótese que eu tive vidas passadas em que não foram tão equilibradas assim, a recompor essas situações em que eu tenha prejudicado alguém. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento recente de quantos imigrantes eu ajudei e dá mais ou menos 12 mil imigrantes que eu ajudei, assim, pessoas que eu tive contato e que eu pude fazer assistência. Então, eu acho isso bem bacana do ponto de vista de recomposição grupocármica. Ok. E você vê que isso foi caindo na sua mão de uma maneira aleatória, ou você tinha, assim, lá na infância, uma visão sobre isso? Como que é? Ou seja, faz parte desse ideias inatas, né? Uhum. A questão do senso de justiça já vem desde a infância, mas isso começou a se sedimentar mais quando eu comecei a universidade e tive o primeiro acesso ao estudo de direitos humanos. Nesse estudo, eu pude ter a certeza de que eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, e depois foi só se solidificando quando eu cheguei aqui. Aí a gente pode perceber, né, que dentro dessa recomposição existe uma questão de tipo de você sente que você está encaixada num processo, não é, Larissa? Ou seja, você fala assim, poxa, é como se esse processo teu da sua chegada, da faculdade, ou seja, parece que encaixasse como uma luva. É uma sensação que você tem? Sim, eu tenho essa sensação. Agora, quais seriam os meios, né, para a gente trabalhar, para você trabalhar com essa imigração num país diferente, estrangeiro? Isso você vê que do ponto de vista de passado, de recomposição, isso tem a ver com o processo das conquistas que a Inglaterra fez, isso tem o processo da colonização, tem o processo até mesmo do uso de mão de obra escrava que a Inglaterra usou em determinado momento e foi importante, né, para eles essa questão. Como que você vê o fato de calhar, né, de você estar nesse momento justamente relacionado aí na Inglaterra com esse processo de direitos humanos? Com certeza, André. Eu acho que essa recomposição ela não é só minha, ela é do Reino Unido como um todo e o processo de passado, né? Esse processo de passado ele está no Holopensene do país no momento, então está um Holopensene bem complicado, né? Aqui, quem mora aqui sabe, quem acessou as energias daqui consegue perceber. Só para entender, Holopensene tem a ver com aquilo que o pessoal chama de egrégora, ou seja, essa atmosfera de pensamentos, de sentimentos e energias, que a gente sabe, justamente você falou, tem um Brexit, quer dizer, o pessoal ultraconservador, né, ou seja, acabou ganhando por uma pequena minoria, os jovens não queriam sair da União Europeia, e
a Inglaterra está nesse processo, é isso que você está comentando, né? Exatamente, essa questão do Brexit, ela foi, marcou bastante, assim, todo mundo, todos os setores da população, e isso é algo que se reflete nas energias do país, né? E isso é algo que reforça a questão da xenofobia e do racismo, que existe tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente. Então, eu acredito que essa recomposição, eu estou auxiliando de uma forma mais assistencial ao Reino Unido recompor com essas vítimas do passado também. Não. Entendi. Você percebe que você está nessa causa, vamos dizer assim, que essa recomposição, esse trabalho é algo que te vibra, né, do ponto de vista de bem-estar, né? Um alto bem-estar. Sim, exatamente. E como que você vê a relação da capacidade de desassediar-se, né, o desassédio, capacidade de assistência e essa condição de intermissiologia? Assim, André, tendo em vista que a intermissão é a liderança interassistencial extrafísica, em que a gente vai ser o amparador lúcido cosmoético, ajudando as pessoas que ficaram para trás, a gente tem que desenvolver nessa vida, o ideal é que a gente desenvolva uma capacidade de desassediar, ou seja, a pessoa chega para você num estado de desequilíbrio, num estado perturbado, e você consegue ajudar a pessoa e se sair da melhor forma possível. Isso tudo é um treinamento para a gente conseguir fazer isso no extrafísico, dentro de um ambiente que esteja patológico, né? Por isso que eu quis trazer esse tema do ensaio para a intermissiologia, porque eu me considero no ensaio no momento, né? Não é totalmente como é para a intermissiologia, mas eu estou mergulhada no ambiente patológico e eu tenho que ajudar essas pessoas vulneráveis a acessar direitos. Elas vêm, elas são completamente perturbadas, vulneráveis, tristes, enfim, tudo que uma pessoa nessa situação estaria de estar vivendo num país ilegal. Então, mas eu acho que para a gente pensar, desenvolver essas qualidades da interassistencialidade do desassédio, elas são essenciais se a gente vai pensar em pré-intermissiologia. Perfeito. E do ponto de vista assim das reciclagens, para você, o que que você vê que precisa a pessoa prestar atenção para ela estar, por exemplo, nessa condição que você chegou? Porque, vamos imaginar, você teve que superar muitas coisas, você teve desafios, você teve desafio possivelmente com a língua, possivelmente com os costumes, ou você, desde a tua infância, você teve muita afinidade com o processo do inglês. Conta um pouco essa tua história, por exemplo, para você estar nesse contexto da Inglaterra. Porque às vezes pode ser um processo teu de recomposição, né, da Larissa com relação à própria Inglaterra, ou pode ser um contexto de relação com as pessoas que você está lidando, propriamente dito, e que tem, às vezes uma situação com elas. Então vamos supor que você mexa com pessoas da África hoje. Eu não sei, qual que é o teu público aí, alvo? Qual que é o quadrado? E aí você vai dizer o que você tem mais afinidade, com os ingleses ou com esse público? O meu público-alvo, primeiramente, é pessoas de África, tu acertou, André? África, América Latina e Ilhas do Caribe, ou seja, basicamente países colonizados, né? Eu tenho muita afinidade com eles, eu sou imigrante, né? Então, eu sinto muita empatia, muita afinidade por eles, muito mais do que com os ingleses, os britânicos, né? Tu perguntou um pouco da minha história, o inglês veio de mim, eu não... Alô, que falhou um pouco aqui. Espera um pouquinho que a gente está se reconectando. Questão de Londres. Vocês me escutam ou não? Espera aí, deixa eu ver aqui. Bom, ela caiu a conexão, mas ela já volta. Tá me escutando? Aqui pela rádio, deixa eu ver aqui. Bom, e basicamente a gente está vendo o seguinte, vamos aqui de novo tentar chamá-la. Essa é a tecnologia fazendo a nossa parte.
Qualquer coisa a gente entra rapidamente nos intervalos comerciais, a gente entra em contato aqui com ela e já retorna. Bom, pessoal, vocês viram aí, nós tivemos um problema de comunicação, a nossa amiga Larissa está bem pertinho, está lá em Londres, então a gente dá um desconto para ela. E o assunto também estava bem interessante, bem assim, picante, vamos dizer assim, no sentido de que ela está mostrando o processo dela, né, como laboratório, como uma oportunidade da gente entender e fazer a nossa autopesquisa. Então, Larissa, você estava falando sobre o teu processo de quem você tinha mais afinidade. Sim, eu tenho muita afinidade com os povos colonizados, né? Acho que pelo fato de eu ter nascido no Brasil também e mudado para cá, foi bem interessante para poder auxiliar a fazer uma assistência melhor a essas pessoas, porque eu sou imigrante. Então, eu acho que em termos de reciclagens, assim, a questão da pessoa, não só no meu caso, mas todo mundo que vai morar num país novo, essa experiência de ser imigrante, ter que aprender coisas novas, ela ajuda muito a gente a desenvolver uma adaptabilidade. Então, isso é muito interessante, assim. Uma resiliência também, ou seja, uma capacidade de superar os problemas, porque os problemas enfrentados por um imigrante são bem diferentes dos problemas enfrentados por quem nasce no país, né? E, então, isso é muito interessante. Eu sou super a favor dessa experiência. Eu acho que todos nós deveríamos ter, pelo menos uma vez na vida, uma experiência assim. E a questão de fazer assistência no exterior, ela é bacana porque ela potencializa tudo isso, né? Então, é como se os aprendizados viessem mais rápido, se a gente tivesse mais aberto. A gente tem que ter um abertismo para viajar, mas eu acho que o abertismo para a gente evoluir, ele é muito bacana dentro desse contexto. É uma oportunidade incrível. Sim, e agora, só para a gente entender, né, essa questão, e até estudar o processo histórico, uma dica que a gente pode dar, tem um pesquisador, um historiador brasileiro, eu não sei se é brasileiro ou se ele é argentino, né, isso eu tenho que pesquisar aqui. Eduardo Buenas, ele vive no Brasil, né, há muito tempo e ele comenta ali da questão de que uma das coisas na história da humanidade que o Brasil ele foi protagonista, né, do ponto de vista pela coroa portuguesa, é óbvio, né, por muito tempo, foi a questão do tráfico negreiro, que foi uma das coisas assim mais eficientes que já se teve no Brasil. A logística de trazer o pessoal da África para cá, ou seja, o jeito que eles despistavam da coroa inglesa, que em determinado momento impediu o tráfico nos mares. Então, quer dizer, é um negócio assim muito sério, né? Ou seja, do ponto de vista de restauração de história do Brasil, por isso que a gente entende como que é importante alguns presidentes do Brasil que chegaram a perdoar dívidas de países africanos, né? Ou seja, essas situações elas são muito positivas, né? Ou seja, isso mostra até certo ponto que o Brasil não tem esse ímpeto imperialista como tantos falam, né? A diplomacia brasileira ela sempre cuidou muito desse processo, né? Das relações com a África, de fazer ali diminuir a distância, né? Dos países lusófonos, né? Principalmente os lusófonos. Mas a gente sabe que a coisa ela é bem complexa, né? A gente sabe que o processo da escravidão ali na África, ele foi algo muito sustentável e por muito tempo. E a gente sabe que os ingleses estão muito por trás disso, porque eles apoiaram, eles de alguma maneira usaram isso aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e todo esse conflito que tem hoje racial, e a gente vê que estourou nesse ano, está muito relacionado com essa história britânica, não é? E, e como que você vê a repercussão do teu trabalho no seu dia a dia? Você vê assim que você se sente muito assistida, você tem um índice de sucesso, de ajudar muito grande. Quais que são os efeitos que você tira para você dentro de uma métrica? Eu acho que foi bem positivo, assim, André, em termos de, claro, a maturidade consciencial que eu adquiri convivendo com várias culturas e várias pessoas, foi muito bacana, um senso de universalismo, assim, de tu poder falar com qualquer pessoa de qualquer lugar, de tu entender a dificuldade que é da pessoa não falar uma língua. Então, às vezes eu sou tradutora, às vezes eu sou advogada,
às vezes eu sou psicóloga, dependendo do que a pessoa precisa. Então, esse aprendizado de tu ser multifacetado na assistência foi muito interessante, foi muito bacana. O desenvolvimento do parapsiquismo também, então de entrar em contato com o amparo de função dos lugares, né? Porque por mais que eu esteja no ambiente patológico, se eu faço assistência, eu tenho um amparo de função. Então, tentar acessar esse amparo de função e ficar mais perto dele sempre em qualquer atividade que eu faça, né? Antes dos imigrantes eu trabalhei com mulheres vítimas de violência, então era interessante também ver a diferença do padrão de assistência de cada local. Então isso tudo foi muito, e está sendo muito bacana para mim, como aprendizado para minha evolução no geral, né? Então de eu ter mais autonomia, de eu saber que eu posso, porque eu acho que, André, a gente só sabe que a gente pode quando a gente vai lá e faz. Então isso é muito bacana, assim, então se dá a oportunidade de ir lá e fazer, e de tentar, né? E perceber o teu potencial como um todo. Agora, você, assim, só para a gente entender, né, e o pessoal ter essa visualização, o trabalho que você faz tem a ver com o governo, tem a ver com um ramo do governo que dá esse apoio, tem a ver com ONGs, ou seja, qual que é a raiz desse trabalho? Então, para vocês entenderem, eu cheguei aqui 5 anos atrás e comecei a trabalhar numa firma de advogados que lidava com essa parte de imigração, ajudando as pessoas a aplicar para visto ou a recorrer contra decisões do governo de visto. Juntamente com isso, eu fiz voluntariado numa organização que ajudava mulheres vítimas de violência sexual e doméstica. Depois eu saí da parte da área da advocacia e fiquei coordenando um abrigo de mulheres por um tempo, alguns meses. E aí eu voltei para a área jurídica dentro de uma firma também, né? Voltei com a área de imigração de novo, só exclusivamente na área de imigração, e agora eu vou trabalhar num setor do governo que ajuda imigrantes, né? Então, por mais que eu tenha mudado, assim, agora eu estou do lado do governo ajudando os imigrantes, né? Ainda vou estar do lado dos imigrantes fazendo assistência nessa área. Muito bom. A gente percebe que é uma área realmente, que nem você falou, isso tem a ver com os direitos internacionais, né? Ou seja, a Inglaterra não está sendo bozinha nisso. Na verdade, ela tem muita coisa de recomposição, né? Ela precisa internacionalmente dar esse apoio a esses grupos, não é isso? Isso é uma questão de direito mesmo, né? É interessante a gente olhar a importância da questão do direito internacional. E, bom, Larissa, a gente está gostando muito dessa questão, dessa história, mas eu queria que você falasse assim, o que você gostaria de comentar com a gente que não foi comentado, quais são os pontos que eu gostaria de abordar nesses minutos finais? Eu acho que o que fica para nós, para a gente se questionar, né, André, é se a gente já está assumindo a nossa postura de líder interassistencial cosmoético. E às vezes a gente pensa muito longe, assim, então, por exemplo, mas eu não tenho um trabalho tão assistencial, mas eu não moro num outro país fazendo algo tão grande, mas a pessoa olha ao redor, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos. A gente pode ser mais assistencial do que a gente é, geralmente. A gente pode ter um olhar diferente, a gente pode ajudar mais, a gente pode fazer mais. Então, é isso que eu acho que é importante, cada um pensar dentro do seu contexto, sabe? Se a gente está fazendo tudo que a gente pode dentro do nosso contexto para ajudar os que estão ao nosso redor. Ok, que na verdade você está comentando é o processo da rede de apoio, né, que as pessoas precisam de ter. E a gente sabe que essa rede de apoio ela pode ser desde lá dos amigos, vizinhos, colegas, pessoas que estão próximos, né, que têm uma relação direta contigo. E também tem a questão da rede de apoio institucional, que tem a ver com o poder do Estado, tem a ver com o direito, tem a ver com as leis internacionais, no teu caso, né, o que você está trabalhando, e pessoas que às vezes estão ali sozinhas, né, num país estrangeiro, às vezes vem de um país pobre, não tem recursos, não pode pagar um bom advogado, não tem ninguém que auxilie, a pessoa está realmente com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. E esses órgãos, né, dentro dos quais você está trabalhando, eles têm que ter assim um fino trato, uma capacidade de ajuda efetiva, porque se não for daquele jeito, não vai ser jeito nenhum, né? Então é um negócio muito sério, muito importante essa questão que você está trabalhando.
Bom, É verdade, né? Com você certeza. gostaria de fazer algumas considerações finais, que a gente já está aqui já estourando o nosso tempo da entrevista, mas é um tema super interessante. É lógico que nós queremos que você volte aqui no futuro breve para a gente continuar para falar outros temas, mas quais seriam suas considerações finais? Seriam essas, André. Acho que fica aí para a gente, cada um de nós, pensar sobre esse período entre vidas, né? Ou seja, pensar um pouco maior, pensar grande, se ver como uma consciência que não é esse corpo, né? A gente está nesse corpo, mas a gente não é esse corpo. Então, se ver como uma consciência que vai dessomar e que vai enfrentar uma nova realidade e se preparar para ela da melhor forma possível. Então, ser exemplarista, fazer assistência, pensar na sua programação de vida, são algumas das coisas que ajudam bastante. Muito bem. Muito obrigado, Larissa. Foi um prazer muito grande a gente estar conversando, apesar das dificuldades aí, até telefônicas e tudo, a gente viu que deu para se passar bastante conteúdo e trazer essa reflexão, né? Que há sempre trabalhos e a gente, se tiver bem assim intencionado, né? Eu acho que as portas elas vão se abrindo e vão levando a gente para essas condições no qual você chegou e que a gente imagina que não é fácil, né? A gente escutando aqui fala assim, poxa, então a Larissa tem uma vida maravilhosa, né? Tem uma vida doce de açúcar, né? Então, e não é assim. A gente percebe que há muita relação, dá para perceber que há muitas superações envolvidas nesse processo, não só para você, mas no trabalho que você faz para as coisas funcionarem e darem certo. Ou eu tô enganado, Larissa? Não, não é assim mesmo, André. As coisas elas não são fáceis em todos os sentidos, sentido financeiro, sentido de vida, de aprendizado, mas é por isso que eu digo, a gente tem que ter bons exemplos e se a gente não tem, se tornar um bom exemplo. Então, tentar fazer de tudo que a gente pode, se apoiar onde a gente consegue, seja com sociologia, seja uma outra linha que a pessoa ache legal, voluntariado, mas a gente tem que ter essa rede de apoio assistencial para fazer mais assistência para a gente mesmo e para os outros, né? Tá bem, muito obrigado. Agradecemos então aqui, né, em nome da equipe toda, a tua participação e aguardamos no futuro, né, a tua presença ou aprofundando esse tema ou outro. Obrigado, André. Tá Bom bom. fim de semana. Obrigado, gente. Então, gente, agora vamos para o ProExis do Mundo. É uma pílula, né, é uma oportunidade de que a gente tem pessoas que vão falar ali do seu processo, vão contar a sua história, para que você e eu, a gente identifique o que é um projeto de vida, né? Ou seja, esse projeto de vida, ele é às vezes mais simples do que parece. Então vamos ver esse caso. Bem-vindos ao ProExis no Mundo. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernando. Eu vou falar um pouco da minha trajetória proexológica, que tem relação com pensar ambientes saudáveis, trabalhar com educação evolutiva e a relação desses dois aspectos, né? Como que os ambientes eles podem influenciar o aspecto evolutivo e como que processos educativos também influenciam nesse aspecto evolutivo, mas também precisam de ter um ambiente adequado para que esses processos de ter relação, né, pessoal e também com outros elementos assim, do ambiente eles aconteçam de uma forma que tenham essa característica de ser evolutivo. Eu percebi isso ao longo da minha vida, assim, não só de formação acadêmica, mas eu percebi que o aspecto de formação acadêmica ele foi sendo complementar a aspectos que eu percebia de alguma forma inata, assim. Ao longo da vida eu percebi, desde brincadeiras que eu tinha na infância até áreas de interesse, foram convergindo para um aspecto de formação profissional, que foi em arquitetura e urbanismo, também formações complementares, como a formação em permacultura, trabalha com esses aspectos assim de como que a gente projeta os espaços e intervém, né, na transformação assim da matéria, a chegar em fins atendendo às nossas necessidades, mas também atendendo às necessidades de todos os seres vivos, assim, de forma que seja harmônica, né? E aí a gente começa a chegar na necessidade de aprofundar essa reflexão, também entender qual que é o meu papel em relação a isso, como que a minha atuação, a minha participação nessa vida aqui agora pode contribuir com esse aspecto que envolve muitas pessoas, né, de uma forma até o planeta como um todo, mas também qual que é o meu papel de ressarcimento, assim, ou de recomposição em relação a outras vidas que eu já tive e que eventualmente devo ter feito coisas que foram até contrárias aos valores que eu tenho. Então,
um aspecto proexológico que eu vejo disso, né? Tanto contribuir hoje, assim, com a qualificação de ambiente, é também entender essas ideias inatas como coisas positivas que eu já fiz no passado, mas também entender, assim, aspectos que foram prejudiciais para o planeta ou para outras pessoas, que atuar nessa área é uma forma de recomposição mesmo, assim. Em relação a uma análise, assim, proexológica que eu consigo fazer hoje, eu percebo que eu tive alguns aportes, né? E esses aportes, durante a minha vida, eles facilitaram bastante essa recuperação, assim, de cons, né? Uma unidade de lucidez que a gente fala. Coisas que eu tive, assim, de certa forma natural, ajudaram eu perceber um potencial que eu já tinha. Então, alguns desses aportes que eu percebo é o acesso à educação, uma educação que me permitiu, de alguma forma, ter um senso crítico para refletir sobre o mundo e, de alguma forma, buscar ter uma interpretação minha, além de estar estudando outras referências. Então, isso é um aporte bastante importante. A questão da família também, de alguma forma, ter uma família que me deu acolhimento, esse suporte de preparação para a vida. E, inclusive, até hoje, assim, né, uma relação familiar que ainda é próxima e tem ações de interassistência. Então, isso acaba sendo aprendizado que nos prepara, assim, né, para uma atuação mais ampla. E, de alguma forma, já no ambiente acadêmico, assim, eu notei várias coincidências, assim, várias sincronicidades de coisas que vieram de uma forma, assim, um suporte, né, para a realização de alguma atividade que eu tinha envolvimento. E isso não era necessariamente uma coisa que eu tive que fazer um esforço para alcançar. Situações que teve esse contexto de sincronicidade, de abertismo, mas que de alguma forma foi um momento bastante importante para eu conseguir desenvolver algum aspecto que era importante para esses na sequência, assim, né? Então, hoje eu tô com 34 anos, eu tô terminando, digamos, essa fase preparatória para iniciar uma fase executiva, né, dessa vida humana. E esses aspectos, assim, de a participação em cursos, organização de eventos, trabalhos, né, que aconteceram, eu notei, assim, que eles tinham esse aspecto de preparação. E hoje eu estou percebendo essa fase de entrar em algum trabalho mais complexo que me parece que tem a ver com essa fase já, ainda com alguns desafios, a completar talvez uma fase preparatória, que de alguma forma está mostrando assim esse horizonte de ProEx ser realmente numa linha de trabalhar com ambientes educativos, com cidades educativas, e isso de forma multidimensional, né? Então dá para trabalhar tanto num aspecto mais intrafísico, mas também tem todo o aspecto multidimensional de qualificação de holopensenes, do discernimento, qualificar o discernimento, proporcionar ambientes que façam acolhimento de lucidez, assim, né? Que as pessoas consigam pensar por si próprias e desenvolver o potencial que elas têm. De uma forma, um ambiente proexológico que eu percebo é esse, que promove um maior discernimento, né, para quem participa daquele espaço. Então é isso. Até mais. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado aí do programa. Sempre aqui no final a gente volta com aquela pergunta e tenta responder a pergunta do dia. A gente estava falando sobre desempenho, né? E se a pessoa faz uma maratona, né, do projeto de vida dela, ou seja, de investimento, e vivencia aceleração de ações, esforços, né, daquela pessoa que fez ali uma programação de vida, um projeto de vida, seja homem ou mulher, gerada pelo quê? Pelo limite cronológico da realização da sua autoprogramação, ou seja, tudo tem um tempo, ou seja, a gente percebe, por exemplo, a faculdade, não adianta, você tem que fazer num período certo da vida. É lógico que você pode estudar lá na terceira idade, não tem problema. Mas vamos pensar do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de interação, de desempenhos. Então, às vezes, a pessoa ela tem que dar uma corridinha, ela tem que fazer um esforço para ela atingir algumas metas. Então, para isso, a gente manter um processo de liderança interassistencial. Vocês veem que isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, ou seja, a gente deve buscar essa condição. A gente deve buscar correr atrás das coisas corretas, de melhorar os nossos desempenhos.
e de alguma maneira ajudar os outros, ajudar o próximo. Esse é o grande objetivo. Não existe projeto de vida que não tenha essa cláusula, esse elemento embutido nela. Então você avalie, pense, né, sobre o seu projeto de vida, sobre os seus valores e vejam as oportunidades que possam estar aí ao seu lado. Então, bom final de semana. A gente agradece a quem esteja aí acompanhando a RCI. Continue acompanhando a programação e sábado que vem estaremos de novo aqui nesse horário das 10 da manhã às 11. Bom final de semana a todos e todas. Tchau.